Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo paz e bem. Sou eu, missionário católico deficiente visual, Enio Viana. Que alegria ter você conosco. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos humildemente, se inscreva aí, irmão ou irmã, e ative o sininho para quando nós postar vídeo, você seja notificado. Eu creio que o título dessa pregação te chamou muita atenção. As almas do purgatório irão para o céu. E logo trouxe na sua cabeça, no seu coração, você refletiu? Como assim eu não entendi? E será que eu vou? E o que eu faço para ir para o céu, para o paraíso? Eu quero aqui que você possa, de fato, prestar muita atenção naquilo que eu vou trazer para vocês e que Deus toque especialmente o meu coração e nos ajude a buscar a santidade. Prepara teu coração agora, irmãos e irmãs. Você já aproveita e deixa o seu like. É claro que o purgatório é um local onde só existe uma porta. E essa porta, todas as benditas almas onde está a igreja padecente, irá diretamente para o céu. É claro que ela vai passar um tempo purgando, que quer dizer purificando, para se apresentar diante de Deus, diante do paraíso. Então eu estou dizendo para vocês que não há outro caminho, somente um só. Exatamente. E aí você me perguntou, o Enio, e para onde é que eu vou? É sobre isso que nós iremos falar. Eu quero aqui dizer para vocês que eu vou trazer uma pregação básica. O Enio, como assim? Não entendi o que você quer dizer. É sério, eu quero dizer algo para você inserir na igreja. Eu aqui não vou falar de virtude. Eu aqui não quero falar de pecado, eu não quero falar de santidade, não. Eu quero falar do básico do básico. Algo para nós católicos ser inserido e se tornar uma igreja. Eu vou dar um exemplo aqui, mas eu acho muito errado, mas que vocês entendam. Uma igreja participante, uma igreja atuante. Eu aqui não estou insinuando daquelas pessoas que batizaram para não ser pagão e só foram na igreja no dia do seu batizado e nunca mais pisou o pé na igreja. Eu não estou ensinando para essas pessoas, não. Eu estou aqui pregando para aquelas pessoas que vão na missa diariamente ou nas missas dominicais. É para elas que eu quero pregar. Vamos lá? Entendeu um pouquinho? As benditas almas irão para o céu. E o que o Enio deve fazer também para ir para o céu? É claro que eu poderia trazer na linha do raciocínio e falar de pecado. Eu poderia falar muito bem sobre santidade, dizer para você ser um homem ou mulher virtuosa. Mas eu decidi falar sobre salvação. Essa palavra que muitas das vezes a gente tem esquecido. E a gente muitas das vezes tem utilizado, tem pronunciado e de fácil relevância a gente tem ouvido, que é ouvir as pessoas dizer que quer ser curado, quer ser libertado, mas infelizmente a gente não ouve aquela pessoa com desejo imenso de ser salva, de ir para o céu, de ir para o paraíso, se apresentar e estar diante de Deus. Infelizmente essa palavra tem perdido o sentido. Eu vou usar um termo aqui errado, mas para vocês entenderem. Parece que a moda de ser salvo passou, perdeu, e parece que essa moda nunca mais vai voltar. Eu fico imaginando o desejo dos santos mártires
certo? Eu não tô falando de santidade não, viu? Só usei o termo dele porque eles eram santo mártires. Chegava diante dele, vamos falar Santo Estevão? E chegou para ele: ou você renuncia ou você será apedrejado. Ele disse: por Jesus eu nem negarei minha fé, então pode apedrejar. Eu fico imaginando o imenso amor que ele tinha pela igreja, pela fé, por Jesus. Eu tô dizendo algo básico aqui, certo? Eu não tô aqui sendo abrangente não. Eu quero falar em palavras simples que você entenda. E aí você vê Santo Estevão dizendo que ele não renunciava à sua fé, à sua doutrina por nada nesse mundo. E aqui a gente poderia dar uma pincelada meio breve. A gente vê muitas vezes aquelas pessoas que participam da missa dominicais. Ah, eu não vou na missa hoje porque o sol tá quente, tô cansado. Eu não vou na missa hoje porque eu tenho um casamento, um aniversário, meus amigos estão aqui. A missa hoje é muito cedo. Então as pessoas, infelizmente, ela encontra desculpa, ela encontram coisas para sair da presença de Deus, para não ir para a Santa Missa. E é algo que deveria, desculpa a expressão, que de fato é normal, cumprir preceito. É um dos mandamentos, mas não estou falando de mandamento aqui não estou falando só de ser igreja. Então, a gente percebe que aquele amor por Jesus, daquelas pessoas que estão na igreja, não existe mais. Talvez não existe, não, talvez nunca existiu, talvez nunca houve. Porque você percebe que as pessoas, quando a gente vem falar de Jesus Cristo, a gente fala de céu, as pessoas infelizmente elas querem nos crucificar. Elas falam: Jesus mudou, Jesus não é o mesmo, não. O Jesus do Antigo Testamento, Jesus do Novo Testamento é outro, então ele mudou, agora ele não olha mais para isso. A Bíblia, ela está ultrapassada. A doutrina católica, já extrapolou faz tempo, então isso é coisa do passado. Então percebe-se que as coisas que Jesus deixou, infelizmente as pessoas querem mudar, as pessoas querem fazer novas adaptações, nova realidade. Infelizmente as pessoas têm amado tudo, menos a igreja, menos Jesus, menos sacramento, menos os sacramentais, menos as devoções, menos tudo que é a riqueza da igreja católica, apostólica, romana. E é isso que muitas das vezes que tem acontecido, perdido esse amor, esse zelo para bem-estar, para bem dizer que era católico, apostólico, romano. Eu aqui quero entrar um pouquinho mais profundo sobre isso. Eu falei sobre ir para a igreja, mas agora eu queria dizer algo sobre ser igreja. De fato que a gente poderia dizer que se você for batizado, isso não é garantia de céu, não. Toma muito cuidado com isso, porque muitas pessoas acham: eu vou batizar para mim não ser pagão. Ué, você se tornou pior do que pagão. Você houve um pecado, né? Porque você batizou e não deu continuidade na sua fé. Foi pior ainda do que você não ter batizado. Então nós precisamos ter essa ideia de somente batizar não se torna igreja de fato. Eu não estou dizendo de igreja no formato de templo, não, igreja templo de bloco, tijolo, areia, cimento. Eu não estou dizendo desse lugar. É um local onde reúne o povo de Deus, o povo de fé, o povo de alegria, o povo de amor. Mas eu estou falando de uma igreja mística, daqueles que é uma igreja participante, que é uma igreja atuante, que é igreja de fato. Porque muitas das vezes a gente acha, porque a gente está na missa, a gente vai ser salvo. Não. Porque muitas das vezes a gente está lá na missa, mas a nossa cabeça está lá fora. A gente está na missa, mas a gente está doido já para ir embora já. Esse padre é chato, viu? Não vai acabar essa homilia, não?
Então isso muitas das vezes tem acontecido, é esse termo, isso que tem acontecido durante a missa, durante a celebração. Eu fico assim imaginando, né? Quando você vai num show artístico, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou fora da aspa, não sei te dizer. E um show de um certo cantor, a pessoa fica 2, 3 horas em pé, a perna não incha, não dói pé, não dói nada. Mas porque você tá na missa, talvez não tem banco, aí você reclama do que não tem banco, você reclama que passou de 1 hora, 1h30, aí você reclama. Mas o show durou 2, 3 horas, você não reclama, aí você diz, lá é meu ídolo. Aí eu digo, você tá adorando, né? Isso é adoração. E adorar é somente o único Deus vivo, Jesus. E é isso que está faltando no nosso meio, está faltando dentro das nossas casas, está faltando dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja. Pessoas convictas com a sua fé, pessoas que sabem o que quer, pessoas que sabem o que vive de fato. Eu quero que continuar mais um pouquinho sobre ser igreja. A gente muitas das vezes acha que vai na missa vai ser salvo. Mas não, querido, a gente precisa de fato exercer os votos batismais. Onde eu for, onde eu estiver, falar do amor de Deus, falar para as pessoas se converter e crer no evangelho, mudança de vida, mudança concreta. Eu preciso anunciar o reino de Deus, eu preciso dizer do reino de Deus, das maravilhas do Senhor. Porque nós, como Deus enviou alguém para nos converter, a gente precisa também dizer para as pessoas se converter e busque a salvação, busque estar na presença de Deus. Mas nós precisamos tanto o missionário, mas também vocês que nos acompanham, que rezam, entender que ser igreja é isso. Só que tem um outro detalhe que eu comecei a pincelar, mas eu quero continuar, que é a igreja em saída. Exatamente. Por que, Wênio? Porque quando você faz algo, aquilo você se abastece, você fica cheio de Deus. Você para de olhar para o seu próprio umbigo, mas você começa a enxergar a necessidade do próximo, que ele está necessitando de uma ajuda, de uma colaboração sua. Isso é uma decisão convicta que não só fulano e beltrano, mas o Wênio, nós precisamos tomar, nós precisamos viver, nós precisamos colocar isso em prática. Isso hoje, o agora. E lembrar que a gente pode pregar em tantos lugares, tantos para várias pessoas. A gente pode ir pro presídio, a gente pode ir para hospitais, pro orfanato, onde ninguém quer ir. É lá que o Wênio deve ir, é lá onde o Wênio deve estar para pregar, para anunciar a boa nova aos corações cativos. Então o que precisa de Wênio, o que precisa de nós? Viver de fato o nosso batismo, sair do nosso comodismo, mas anunciar o reino de Deus, renunciar ao paraíso. E ser igreja, meu irmão, minha irmã, não é só rezar por mim, não é só rezar pela minha família, não é só rezar pela minha dificuldade. É claro que tem que rezar pelo padre, é claro que tem que rezar por mais vocações, para aqueles homens que estão na frente do poder legislativo, poder judicial, rezar para aqueles que estão na frente, para os nossos governantes, para que eles possam governar com amor, com carinho, com zelo. Isso é muito belo, mas nós também não podemos esquecer das benditas almas do purgatório, que tanto sofrem, que tantos estão sofrendo lá no purgatório. Que nós possamos, a partir de hoje, tanto o missionário, mas você também, fazer obras de caridade mais concreta. Lembre-se que o que a mão direita vê, que a esquerda não vê, e é isso que tanto o Wênio e você, nós precisamos de fato viver e colocar isso em prática. É claro que quando eu faço caridade, eu vejo alguém que necessita, alguém que precisa, eu faço com carinho, com amor, não para o engrandecimento do Wênio, mas para o engrandecimento da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E só claro que nós só vamos reconhecer isso quando nós, a partir de hoje, começamos a conhecer a nossa devoção e começamos a colocar como intenção da missa as benditas almas do purgatório que já faleceram. Então eu quero convidar tanto você e o missionário e todos que estão nos acompanhando, todos que estão rezando conosco, comentar abaixo aí: São Padre Pio, rogai por nós. E nós precisamos, a partir de hoje, entender que salvação é decisão
de cada um de nós. Exatamente. É claro que eu falei sobre a oração ser igreja, mas também eu tenho que dizer sobre mudança. Exatamente, você não pode ter a mesma atitude de um pagão, de um ateu, não. Nós precisamos ter uma atitude como cristão, de católico batizado, que vive a sua fé, que professa a sua fé, de fato diz: eis-me aqui estou para anunciar a boa nova aos corações feridos. Diga amém. E é para isso que nós estamos aqui, e é por isso que eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelização. Nós vamos agora ler um relato que nós retiramos do site padrepiodepietracina.com.br. Preste atenção, por favor. Padre Pio nos fala como é terrível ir para o purgatório. Uma noite de 1958, enquanto o frade se encontrava com alguns filhos espirituais no horto, depois da função da bênção com o Santíssimo, o senhor Mione de Montegorotto dirigiu-se a ele com uma seca observação: Padre, eu não me importo nada com a duração do meu purgatório. Já sei que depois termina e tenho certeza do paraíso. E o frade: você não sabe o que é. Você não sabe quanto é difícil. E Mione repete a sua ideia e Padre Pio replica com ainda mais força: meu filho, você diz assim porque não sabe quanto é terrível. Dom Nelo Castelo, que estava presente, testemunhou comovido por ter entendido naquele momento que Padre Pio não falava por ter ouvido falar, mas por experiência. Tratava-se, no fundo, de quanto havia descrito eficazmente Santa Catarina de Gênova, a mística do purgatório, no seu tratado As Almas do Purgatório experimentam tais tormentos que língua humana não pode descrever, nem qualquer inteligência compreender, a menos que Deus lhe conceda o reconhecimento por graça especial. Tanto que Padre Pio sugeria aos seus seguidores, como revelou Cleonice Morcaldi, um caminho preciso. Se você não quiser passar pelo purgatório depois da morte, viva-o antes de morrer, aceitando tudo o que vier do Senhor e oferecendo-o com amor a Ele, mais ainda agradecendo pela possibilidade que Ele lhe dá de cumprir o purgatório com pouco.